Antes de você começar a ouvir esse episódio da Sala 1604, eu preciso te avisar que no dia 11/11, todos os nossos cursos EAD vão estar com 50% de desconto. A gente vai ter 24 horas de promoção e você vai poder garantir a sua matrícula nos cursos de Fundamento de Desenho, Pintura Digital, Animação, Design de Personagens e Concept Art. O link para você participar dessa promoção vai estar aqui na descrição desse episódio. Olá, artistas do Brasil! Hoje a nossa conversa é para você que tem como vício o tutorial do YouTube. Será que dá para aprender tudo pela internet? Tem como ser autodidata nas artes? Que diferença faz ter ou não ter uma pessoa guiando seus estudos? Meu nome é Gabriela Antônia Rosa, eu sou produtora do Utopia Art Experience e host aqui da Sala 1604. E hoje, pra gente conversar sobre essas formas diferentes de aprender, quem tá aqui comigo são os meus queridos Ali Santos e Lucas Binotto. Mais uma vez na salinha, né, amados? Sejam bem-vindos. Opa, obrigado. Então, né? Estudar sozinho ou estudar com cursos? É óbvio que partindo de uma escola de arte digital, a gente tem já tem um olhar enviesado sobre isso. Né? Mas eu achei massa trazer essa discussão, porque eu acho que a maior parte de nós, quando começa a aprender arte, meio que começa nessa vibe de tipo, vou ver um tutorial, vou acompanhar um canal, vou fazer um curso online gratuito aqui, né? Difícil a gente começar direto, assim, tipo... São mais raras as pessoas que, tipo... queria estudar desenho, daí meu pai foi lá e me matriculou no curso de desenho quando eu tinha 6 anos. Qual que é a experiência de vocês? Eu comecei autodidata, pesquisando, vendo vídeo, tutorial e etc. Até o momento que eu percebi que, assim, eu prefiro 1000 vezes que eu tenha alguém que tenha pensado antes a didática daquilo ali, tenha pensado o caminho que eu preciso para aprender aquilo ali com muito mais facilidade, porque quando você começa a pesquisar, você percebe que, assim, existe trocentos temas sobre um assunto só, e aí você fica assim, meu Deus, o que eu vou fazer? E eu cheguei nessa conclusão e eu falei, eu prefiro fazer um curso porque o professor vai me acompanhar, e também porque o deadline, né, eu funciono por feedback. Então, se eu não tiver aquele professor falando assim, semana que vem tem que entregar a tarefa X, não flui comigo. Pelo menos é assim que funciona comigo. Inclusive, sou colecionador de cursos, né? A gente tinha que fazer um episódio só sobre isso. Ali, colecionador de cursos, porque a criatura, antes de trabalhar na Revo, fez, tipo, todos os cursos da escola. Então, assim, todos. É uma coisa realmente de outro nível. Exatamente. Eu digo por mim que nessa primeira parte de contato com o curso, eu fui ter contato com o curso principalmente de arte muito mais tarde na minha vida. Então, tipo, todo mundo lá em casa odiava arte, ninguém queria me inscrever num cursinho de desenho. Então, o fator motivador pra ter um curso foi justamente gastar dinheiro, porque eu sou meio muquirana. Eu falei, não, foi R$200 esse curso, eu vou fazer. Aí você deu valor no negócio por causa disso, né? Pô, mas é claro, a força do desespero. O que não vai te ajudar a estudar a não ser um boleto no fim do mês? Olha, eu queria que isso fosse verdade pra mim no caso da academia, tá ligado? Eu conheço aí muitas pessoas que pagam academia todo mês e isso não gera um estímulo. Isso é um ponto. Então, acho que nesse ponto tem muita venda com a mesma forma que com os estudos. Por exemplo, do Ale colecionador de curso, que eu também sou. Que por que às vezes você não faz um curso novo lá que você tem interesse? Muitas vezes é porque você tem que mudar hábitos e assumir que você vai ser um bosta quando você estiver começando aquilo. Mas tudo bem. Você tem que aceitar, né? Você tem que aceitar isso, às vezes é difícil. Vai ser horrível ali nos primeiros 6 meses, depois acho que fica menos pior. Acho que isso faz parte de aprender qualquer coisa, né? Seja autodidata ou seja... comprando o curso, participando com uma turma, né, tendo alguém pra te guiar. Exatamente. Assumir que você não vai saber aquilo de cara, aquilo que você tá querendo aprender, é o princípio básico da coisa, né? Mas isso que você comentou do investimento me lembra muito... Meu pai era uma criatura muito estranha, assim, quando a gente era criança e eu queria aprender alguma coisa nova. Eu sempre, né, tive vários hobbies e tal. Ele falava assim, assiste primeiro esse curso aqui no YouTube, e aí se você gostar,
e se interessar, aí a gente vai atrás de um negócio pra matricular você, assim. E sempre foi a moeda de troca dele, foi essa, assim, sabe? Tipo, comigo e com o meu irmão. Tipo, não, vem aqui esse negócio, esse conteúdo gratuito, e se der certo, daí a gente acha um bom pra você. Só que, tipo, com qualquer coisa que você possa imaginar na vida, ele vai assim, aula de inglês, ou qualquer outra língua, sei lá, vôlei, tipo, qualquer coisa, natação. Esse curso online era tipo isso, assim, uma coisa que às vezes não fazia sentido fazer um curso online pra aquilo, ainda mais que eu era uma criança dos anos 90, né? Não tinha tanta variedade de conteúdo online como tem hoje. Mas eu acho que é por aí, né, que vocês falaram de, tipo, primeiro a gente começa estudando por tutoriais e YouTube e outros sites, né? A gente acessa outros sites também para ver tutoriais. E depois a gente acaba entendendo muito do que o Ali falou ali. Eu acho que era bom a gente desenvolver por quê, né? Por que às vezes, ou quase sempre, a gente acaba sentindo falta, depois de muito tempo, assim, vendo tutoriais e cursos gratuitos, dessa organização, né? Dessa curadoria de um conteúdo que faz muita diferença na hora da gente aprender. Pra mim, funciona muito nesse raciocínio de que, tipo, eu entendi como é que funciona a minha forma de aprendizado. Isso é bem importante. Eu gosto e funciona melhor quando eu tenho um professor ou alguém me dando o caminho das pedras mesmo, sabe? Tipo, eu por muito tempo eu olhei para aquilo, para os vários temas que existem, e aí eu cheguei à conclusão e falei assim, cara, tá, eu vou fazer concept, mas aí tem estilo. E aí, qual estilo que eu vou seguir? O que eu vou fazer? E aí, se você for autodidata, você acaba se perdendo um pouco, porque cada vídeo vai te ensinar um caminho diferente, um rolê diferente. Ainda mais quando é uma coisa mais específica, né? Quando não é um fundamento de desenho, né? Quando não é só você aprender volume das coisas, mas é você entender, sei lá, textura e, enfim, como cartoonizar ou não uma arte ou qualquer coisa do gênero. E aí eu acho que vale muito mais a pena, no meu caso, valeu muito mais a pena ir direto no professor, até pela questão de estar alinhado com o estilo do professor. Então eu olhava pro professor, pra arte do professor e falava, putz, é isso aqui, próximo disso aqui que eu quero, então acho que eu vou ter aula com esse professor, porque as chances são grandes de ir pra esse caminho. E eu já mudei muito também. Você testou muita coisa, né? Você fez todos os cursos da Rede. Então, eu iniciei achando que eu ia fazer uma vibe tipo Ramachuk, de manchas, etc. E hoje eu tô indo pro cartoon e 3D. Ou seja, então, nada a ver. Eu acho que os dois têm pontos extremamente positivos em suas particularidades. E agora eu vou dar uma viajada. Posso dar uma viajada? Lucas, se não desse uma viajada, não ia ser você, né, Anjo? Vai. Exatamente. Então, eu acho que a principal vantagem do curso com o professor é justamente esse caminho das pedras que o Ale falou, mas não é só isso, não tá só no professor, tá justamente na conexão que a gente cria ali dentro com quem tá estudando junto com a gente. Acho que a melhor parte do primeiro curso que eu fiz aqui na Revo, que foi Fundamentos de Desenho do Kimerite, não foi nem o curso, sabe? Foi as pessoas do curso e o professor, sabe? Porque tinha uma conexão, tinha um contexto para isso. Então, daí a gente entra naquele ponto de diferenciar também esse curso de tipo, é o curso EAD que você vai fazer com o professor ou é o curso presencial? Porque eu não sei vocês e prefiro 300% mais curso presencial, sabe? Tem que ter pessoas, tem que conversar, sabe? E isso vai influenciar também na minha jornada de aprendizado, tá ligado? Muito, não só porque você vai aprender com o professor, mas porque às vezes você vai estar falando com alguém, você vai ter um colega ali sentado do seu lado, e ele vai olhar pro seu desenho de uma outra forma que vai te fazer pensar no seu desenho também de uma outra forma. Algo que o autodidata você tem que contornar com muita força de vontade, porque é também sobre reconstruir novos hábitos, é você pegar, ter uma horinha regrada para estudar, para produzir o que você gosta, para descansar e daí depois refletir sobre esses resultados. Porque tem uma frase muito boa do tutorial do The Witcher 3, falam que treinar sozinho enraiza erros. Então, é justamente esse perigo que você tem que cuidar. Tipo, porque se ir sozinho, você até pode ir mais rápido. Mas junto é muito mais divertido, você com certeza vai mais longe. Pode ser. Eu acho que isso de enraizar erros é uma coisa bem relevante e que se conecta com o que o Ali estava falando. De você tem que saber como você estuda melhor.
porque tem muito diferente tipo de curso hoje em dia, né? Só na Revo, a gente teve, né, ao longo desses 7 anos, a gente teve cursos presenciais de longa duração, então de 6 meses a 1 ano, de curta duração, tipo de um final de semana ou de uma semana, ou às vezes intensivos, tipo de 1 mês, assim, com aula direto. A gente tem cursos online gravados, tem cursos online com aulas ao vivo, e tem uma mistura, né, tem cursos híbridos, que são metade de aula ao vivo e metade de aula gravada. E essa experiência a gente foi tendo ao longo dos anos de como era a melhor forma de constituir esses cursos e por que eles tinham esses formatos, né? Mas eu acho que esse autoconhecimento que o Ali comentou e que o Lucas também falou, né, de putz, eu prefiro presencial, eu sei que eu aprendo melhor assim. Eu sei que tem gente que prefere online, porque consegue estudar a hora que dá, sabe? Tipo, você não tem um tempo de deslocamento, você consegue estudar no tempo livre que você tem, às vezes no final de semana, que nem sempre o curso presencial é tão maleável, tão flexível em questão de horários, né? Ou às vezes a pessoa também se concentra melhor em casa do que com outras pessoas junto, né? Nesse processo de aprendizado e tudo mais. Então, acho que é fundamental essa parte do tipo, entender como você aprende melhor, porque para cada pessoa vai ser uma coisa diferente. Inclusive, acho que um dos grandes problemas da gente estudar sozinho é, às vezes, achar que se a gente não aprende da mesma forma que a pessoa tá fazendo no tutorial ou daquele professor que tá ensinando pra gente naquele momento, né, no YouTube, a gente tá fazendo errado, sabe? Tipo, putz, não tô conseguindo entender, então a culpa deve ser minha, sabe? Sim. Acho que isso rola muito, assim, de a gente achar que a gente tá fazendo as coisas errado justamente por, ou às vezes nem conseguir identificar o que a gente tá fazendo errado, né? Porque não tem ninguém pra apontar esse erro pra gente também. A gente fica tentando meio que adivinhar as coisas. Não sei se vocês têm essa sensação também. É porque tem aquele período de amadurecimento do conhecimento, né? Não é tipo só, nossa, se eu ler um livro de 500 páginas eu vou absorver todo o livro. Não, você precisa refletir, seu cérebro precisa absorver aquele conhecimento e vai demorar um pouco. Sim. Eu achei legal uma coisa que o Lucas falou, dessa questão do, tipo, quando você tá fazendo um curso ou quando você paga, você tem essa questão do financeiro, mas eu gosto também da ideia de que o fato de eu estar fazendo um curso e não um tutorial já resolveu algumas questões para mim de organização daquilo ali. Por exemplo, hoje eu tenho aula com a Paula, eu tô fazendo um curso de Introdução à Arte Digital da Paula. E aí, eu sei que de 7 às 10 eu vou estar na aula. Então, assim, eu já sei que esse é o meu momento da semana, principalmente porque tem os exercícios enquanto tá rolando a aula, que eu já vou treinar desenho e que é um horário certo para eu fazer aquilo. Tipo, sabe? Aquele momento sua agenda tá travada para fazer aquilo, né? Exatamente, e é muito mais difícil eu pensar e falar assim, eu vou faltar, ou eu não vou fazer, ou eu vou deixar de fazer. Não, porque aí entra a questão dos amigos. Você vai perder mais também, né? Você sabe que é difícil recuperar aula ao vivo. Depois eu vou ter que assistir aquela aula inteira de 7 às 10 e eu sei que eu não funciono com coisa gravada. Então, eu prefiro 1000 vezes o ao vivo ali, né? Seja ele presencial ou por internet, pra mim, hoje eu cheguei a essa conclusão. E a questão dos amigos também, porque um dos motivos, das consequências de eu fazer vários cursos é que eu tenho 350 mil pessoas que já estudaram comigo, que ficam o tempo todo falando pra mim, e aí, Ali, tá estudando? E aí, Ali, fez aquilo? E aí, Ali, como é que tá isso? O Ali, me ajuda a pressão, né? Ali, exatamente, então, tipo assim, inevitavelmente, em algum momento da minha semana tem alguém me mandando mensagem. Isso não é um problema, tá, gente? Podem mandar mensagem. Mas em algum momento tem alguém mandando mensagem falando assim, me ajuda nisso aqui. Ou então, lembra que o professor falou aquilo? Como é que você fez isso e tal? Isso ajuda. Confesso que, assim, eu prefiro 1000 vezes fazer isso em conjunto. Tanto que por isso que eu gosto dos cursos ao vivo, que eu consiga ver o professor e abrir a câmera e conversar e etc., porque eu consigo... funciona melhor pra mim do que um curso gravado ou qualquer coisa do gênero, sabe? Eu preciso desse contato. Exatamente, é porque daí a gente volta naquele ponto que eu tinha comentado antes você começa a construir novos hábitos, você começa a ajudar os seus amigos. Isso é uma outra forma, tipo,
de você revisar o conteúdo e de fixar aquele conteúdo. E você começa também, como você mesmo comentou, tipo, das 7 às 10 é o meu horário de estudo. Então você começa a pensar que em qualquer outro dia você não pode sair das 7 às 10, porque você já tem um comprometimento não só com o professor, não só com você, mas também com seus amigos. Por isso que, tipo, o caminho do autodidata também é mais difícil. Tanto que, tipo, sim, você tem que ter mais organização, eu acho, né, na sua rotina, pra você não deixar aquilo de lado, né? Exatamente. Tanto que você começa a criar reforços ao redor da sua rotina, ao redor dos seus amigos, como o Ali propriamente comentou ali, das pessoas vindo falar com ele, que você começa a pensar mais no curso de uma forma séria. E você começa a agir em cima desses reforços e desses hábitos que você tá criando desde a época da escola. Agora vou dar uma viajada um pouquinho de novo. Porque, por exemplo, na teoria educacional a gente vê que tem 3 tipos de reforço. O de do professor falar, do você ler escrito no quadro e de você escrever no caderno. Então, se você fazia isso já na escola, você reconstruir esses 3 reforços que você já tinha na aula para aprender de novo alguma coisa ou para aprender em um novo curso, é um método que você já conhece e que você já consegue trazer para sua realidade aplicando outros reforços de hábito também. Então, tipo, tudo para você já conseguir estudar bem e estudar da melhor forma que encaixe para você. Mas eu acho que uma coisa também que é importante ressaltar, já que a gente tá falando, né, de cursos pagos e tal, a diferença entre autodidata, muitas vezes as pessoas demoram pra conseguir ter a grana pra entrar num curso, porque cursos ao vivo são sempre mais caros, né? Por que eles são mais caros? Né? Às vezes as pessoas também perguntam isso pra gente na Revo, do tipo, por que tal curso que tem aulas gravadas é tanto, mas o mesmo curso com aulas com professor ao vivo é outro tanto? E é fácil perceber por que tem mais valor o curso ao vivo, não só por esse espírito de turma, né, que a gente acaba gerando quando você faz um curso com outras pessoas. Vocês mesmos estavam comentando como isso é legal, como essa vibe de troca é legal, e isso é importante para o processo de aprendizagem, mas também porque o professor tá ali, né, completamente dedicado a você, é uma turma muito reduzida, tem toda uma atenção diferente, né, no seu processo e na forma como você evolui. Mas eu também não acho que o curso gravado seja uma opção ruim, principalmente para quem tá começando e quer um conteúdo bom, né, numa quantidade de horas introdutória, digamos assim, de uma forma reduzida, né, não é uma faculdade que a gente tá querendo, não, um curso de longa extensão, mas um curso que seja otimizado, que seja com conteúdo bom mesmo, assim, que vai te ensinar coisas, e tem aquela curadoria que o Ali tava comentando no começo, né. Então, às vezes, se a pessoa ainda não consegue chegar no ponto de tipo, putz, vou investir num curso com aulas, com acompanhamento, etc, etc e tal, acho que um curso online gravado, com aulas gravadas, que geralmente é mais acessível, é o caso dos cursos da Revo, por exemplo, a gente já consegue ter um outro lado, né? Tipo, um meio do caminho entre a experiência ótima, digamos assim, que seria, acho que talvez o presencial, né? E a experiência completamente vai que é tua, que seria assistir tutoriais no YouTube, sabe? Fica no meio do caminho ali, que pode ser um primeiro passo para as pessoas que estão querendo começar, né? A estudar. E eu tenho uma outra coisa também pra falar sobre isso, que é muito bom também para quem tá começando, mas eu diria que é até bom para quem já tem uma noção ou até mesmo já fez um curso. Apesar de eu gostar muito de fazer o curso, com o feedback do professor e etc., tem muitos temas que são, tipo, básicos, que eu prefiro 1000 vezes ir lá nos cursos gravados, porque eu já sei que tá bem divididinho, ir lá e só pegar aquele conteúdo novamente, sabe? Tipo, eu já tenho noção daquele conteúdo, eu já tenho uma leve noção daquilo ali, então eu não preciso necessariamente do professor ali do meu lado explicando, porque aquilo ali já é um ensinamento que tá comigo, então eu só preciso ir lá pra recordar, sabe? É como se eu estivesse abrindo um livro, só que no caso, né, vídeos. No caso, eu tô indo lá e reassistindo, mas aí eu já tenho toda essa curadoria e também já tá mais próximo do estilo do professor que eu quero, sabe? Que é a dificuldade, às vezes, que eu tenho quando eu vou procurar lá loucura em qualquer lugar tutorial, sabe? Tipo, você acha de tudo quanto é tipo de coisa e às vezes você acha de tudo e não acha o que você quer.
Misericórdia. É verdade. E às vezes é uma coisa muito específica, uma resposta muito específica, que se você tivesse alguém pra perguntar, tipo, em 30 segundos a pessoa te diria como faz e você fica 4 horas pesquisando um tutorial e tentando achar exatamente o trecho do vídeo em que a pessoa fala aquilo que você quer saber. Isso acontece bastante mesmo. E acho que isso se relaciona bastante com o que o Lucas estava falando de, tipo, toda vez que você estuda de novo uma coisa sobre a qual você já tem um conhecimento, se aprofunda aquilo, né? Uhum. Você abre um leque novo. Então, tipo, sei lá, no exemplo que você deu agora. Você fez um curso de fundamentos no qual você, tipo, estuda pra caramba, fez milhares de exercícios e tal. Quando for estudar de novo, né, fazer assim a sua manutenção do seu estudo de fundamentos, que é uma coisa que a gente sempre fala que nunca acaba, você pode pegar um curso de uma outra pessoa, você pode pegar um curso gravado e ver uma nova abordagem daquilo, né, porque cada pessoa vai ter um jeito de ensinar, vai ter uma forma de entender, vai ter, né, uma forma de te passar aquele conteúdo. E isso muda bastante as coisas pra gente, né? Eu tenho certeza que todo mundo já teve aquela experiência, às vezes, de, tipo, na escola, gostar de uma matéria só porque o professor era muito bom. Tipo, não necessariamente você tinha interesse naquilo antes, mas aí depois que você teve aula com aquele professor específico, você ficou tipo, acho que eu gosto de química. Isso já aconteceu bastante na Rio comigo. Não irei citar nomes pra não me comprometer, mas já teve alguns cursos aí que eu fiz de um e de outro e fiquei, nossa, olha, esse lado aqui eu não tinha visto, gostei mais. E isso pode ter acontecido ao contrário para outros alunos, né? Porque eu acho que às vezes a pessoa fala uma coisa pra gente e às vezes clica. Sabe aquela sensação de tipo, eu estudei isso de 5 formas diferentes, mas agora bateu? Sim, exatamente. Eu tenho muito isso. É porque tanto nesse ponto aí, tipo, tanto o educador quanto o educado, eles precisam trazer o conhecimento para que, tipo, o conhecimento já amadurecido para que ele funcione no contexto do educado, sabe? Não adianta você só pegar e falar umas palavras difíceis ali de química, sendo que você não explica isso pro aluno de uma forma que ele consiga ver no contexto dele, sabe? Sim, com certeza. Eu acho que tem que ter bastante essa ponte, né? E é por isso que às vezes vai funcionar para algumas pessoas, não vai funcionar para outras. Tanto que justamente eu tive uma conversa com o Ivan sobre os tutoriais do YouTube. Inclusive já gravei um podcast com o Ivan sobre isso, vou deixar o link aqui na descrição. Opa, olha só. No caso sobre tutoriais, a diferença de tutoriais e cursos, assim. O que a gente conversou foi que o tutorial ele te leva a um caminho que já tá resolvido, já é uma solução. Você tá aprendendo a reproduzir uma solução, você não tá aprendendo efetivamente. Então, tipo, pra você aprender, você vai ter que entender, tipo, putz, eu tô puxando aqui esse Geometry Nodes de volume. Tá, mas qual que é a lógica por trás do Geometry Nodes de volume? Isso seria explicado num curso, sabe? No tutorial, não. No tutorial ele te dá os valores e fala, se tu quiser mais, você brinca um pouco aqui, sabe? Uhum. Exatamente. É porque essa é a diferença, acho, de te ensinar a apertar botão e te ensinar a pensar, né? Exatamente. Tipo, por que você tá apertando esses botões e não outros botões? Né? Como é que você constrói as coisas, assim. E isso é muito legal de fazer vários cursos do mesmo, né, do mesmo assunto, porque cada professor vai te explicar de uma forma diferente, né? Cada pessoa vai ter um processo, assim. Tipo, eu já assisti muitos cursos de fundamentos, cursos de pintura digital, e acho que pintura digital, especificamente, assim, cada pessoa tem uma vibe muito diferente, né? Tipo, a Amanda, professora do nosso curso de pintura, ela, na maior parte das vezes, segue um padrão bem certinho, assim, de tipo, line art, blocagem, cor, render, bem certinho, separado por camadas, e daí cada camada, sabe, nomeada, ela é super organizada nos arquivos dela, separa tudo, assim, fica tipo lindo, perfeito, e, né, é a forma como ela entende pintura e funciona o processo dela. E a gente tem, por exemplo, o Ramachuk, que é o nosso professor de concept, que ele é, vocês sabem, né? Vocês já viram lá. Que ele é doido, que ele pega e fala, a camada é coisa de otário e faz tudo em uma só. É uma ferramenta do Photoshop que pra ele não é necessária, né? Às vezes ele faz duas, assim, se ele quer, sei lá, às vezes ele faz uma de grayscale e uma de cor, se ele tá inspirado naquele dia. E ele faz tudo em uma camada só, e daí ele fica tipo, tá, por que eu vou fazer isso? Eu posso simplesmente pintar por cima pra corrigir, e todo mundo fica tipo, por que você é assim? Exatamente, eu posso dizer, fiz o curso dele e da Amanda, e foi exatamente esse raciocínio que eu tive. Falei,
Ok, isso aqui não funciona pra mim, não. Mas pra outras pessoas vai funcionar, Exatamente, né? exatamente. Esse é o rolê, na verdade, eu acho que é você entender, a gente volta naquele assunto que é você entender o que funciona com você e talvez você não tenha essa noção, mas vale a pena você testar, porque a consequência ela sempre vai ser positiva. Tipo, se você investir em um curso, mesmo que seja apenas um curso EAD, né, sem um feedback do professor, você pelo menos já vai estar investindo na parte principal, que é essa curadoria, sabe? Você não vai estar solto aí com vários temas atrás de você, tipo, na sua frente, assim, pra você fazer. Então, alguma coisa positiva você vai tirar disso, nem que seja de você entender se aquilo ali realmente funciona com você ou não. Sim, é sempre bom lembrar também que, tipo, pegando o exemplo da Amanda aí do Limetown e o Harmachuk, você tem que ter consciência de que, principalmente em trabalhos artísticos, assim, trabalhos criativos, a pessoa vai estar te ensinando o processo que ela usa para o trabalho dela. Que não é tipo matemática, que vai ter sempre um caminho e todos os professores vão sempre ensinar aquele mesmo caminho, aquela mesma lógica. Não. Aqui, então, às vezes é bom você também buscar, tipo, artistas que você já tem interesse maior no estilo, que você já goste mais do que eles estão produzindo e como. Porque não adianta você ser, tipo, um artista que vai fazer esses tipos de pintura que nem o Harmachuk e pegar um curso da Amanda, por exemplo, que é um curso que as tarefas mesmo, os exercícios que ela passa, é muito mais regrado em utilização de camada, nessa divisão de camadas. Ela daquele jeito, né? Tipo, exatamente. É a forma como ela pinta, e é isso que ela tá te ensinando, né? A forma como ela pinta. Isso, porque aí você vai estar transformando também o seu processo criativo na base daquele artista, como que aquele artista tá explicando, e você vai transformar esse processo de você aprender algo muito mais cansativo e estressante, que às vezes vai te fazer, tipo, putz, não quero fazer aquela tarefa que, sei lá, não tô curtindo muito a explicação, ou não tô curtindo muito como que as minhas artes estão ficando com o curso, sabe? Mas eu posso dar uma experiência pessoal mesmo com isso. Quando eu fiz o curso do Harmachuk de Concept, foi um pouco esse raciocínio, quando eu percebi que, tipo, ok, funciona comigo a line art e pintura, e até mesmo agora fazendo o curso da Paula, que eu cheguei à conclusão que a pintura da Amanda, apesar de eu gostar muito de já fazer várias tarefas com aquilo e gostar daquilo, não era o que eu queria para reproduzir em todos os meus desenhos, sabe? E aí eu comecei a aprender um novo tipo de pintura e eu tô curtindo mais, mas é sempre esse redescobrimento de você mesmo, sabe? Tipo, é você olhar para as coisas que tá rolando e, tipo, tá tudo bem você perceber que não funciona desse jeito, sabe? Tipo, tem muitas opções de como funcionar. E nessa questão do estilo, é uma coisa que eu até acho engraçado, porque eu fui no rolê do networking e fiz amizade com artistas específicos que eu gosto muito do estilo, e hoje eu tenho amizade suficiente que eu já pedi vídeo do processo desses artistas. Porque eu gostava muito do estilo. Eu falei, amigo, me manda o processo aí da sua arte que eu quero saber só como que você pensa, como que é o funcionamento do seu processo. E rolou, assim. E essa curiosidade também é super importante, né? E às vezes ver o processo de outros artistas também Sim. Dá pra gente ideias de forma de melhorar o nosso próprio processo ou testar coisas, né, que podem funcionar pra gente e a gente nunca nem pensou em. Exatamente. Sim, e tipo, Instagram, Twitter, Discord tá aí pra você falar com esses caras também, sabe? Tipo, por mais que você não tenha uma proximidade com eles, o networking, esses artistas, você tem que lembrar que eles estão um pouco mais pra frente no caminho que você tá também, sabe? Então, tipo, putz, olhou a pintura do cara, ama o estilo dele, mas não entende como que ele chegou nessa solução, pega e manda assim, como que você fez isso? Eu não tô entendendo, você pode me explicar? Uhum. Tipo, o máximo que ele pode falar é, tipo, não, ou não te responder, sabe? Mas mesmo assim, sabe? Tipo, tu perguntando, tu já vai se colocar no lugar de, tipo, putz, eu quero ouvir como que você consegue trazer essa solução de uma forma mais estruturada, sabe? Então, tipo, muitas vezes as pessoas dividem porque eles também estudam e têm dificuldade com outros assuntos que você só não chegou lá ainda, sabe? Com certeza. Então, de modo geral, o que a gente consegue concluir aqui? Que estudar é bom. Exatamente. E que se tem um investimento que faz sentido na vida, é em curso, né? Em estudo. Exatamente. E a gente nunca perde com isso, né? Nunca tem como perder por estudar. E principalmente nessa área. E o máximo que você pode descobrir, tipo, com algum curso que você não gosta,
é justamente algo que você não quer fazer. Eu não vou lembrar quem que é o autor, mas isso é um conselho de escrita, né? Que ele fala, tá, o que não vai acontecer na sua história agora? Tipo, tenta trazer isso pra sua reflexão e pensar, tá, o que eu não gosto agora? Nesse exemplo de escrita, o autor pega e fala, putz, nesse momento da história uma baleia não vai cair do céu. Ótimo, já sei o que não vai acontecer. Então, qual que é a minha baleia nas artes, por exemplo? Putz, eu já sei que nesse momento eu não vou aprender 3D. Porque eu, sei lá, não curto, não tô afim. Então você já sabe que, tipo, a animação tradicional pode ser um ponto, pintura em aquarela pode ser um ponto, pintura a óleo pode ser outro ponto, sabe? Você já vai excluindo, tipo, tudo aquilo que tá naquele mundo 3D e você começa a se orientar melhor no caminho que você poderia trilhar. Você vai limando, né, as suas possibilidades, e com isso você consegue, como eu odeio falar palavras em inglês pra coisas que eu sei que tem em português, é tipo narrowing, afunilando as suas opções, e isso ajuda também, né, você encontrar o seu caminho dentro das milhares de possibilidades que você tem de estudar e de áreas que você pode aprender, né? Exatamente. E se chegar no momento que você perceber assim, putz, não é isso que eu queria, tá tudo bem. Porque se tem... O Ali é a pessoa que mais pode falar pra vocês que tá tudo bem. Com certeza, gente. Nossa, o tanto que eu já fui e voltei, já fiz e desfiz. Quantas identidades do Instagram eu criei novas. Quantos arrobas. E tô aí. Inclusive, vou deixar indicado outro podcast que a gente já gravou aqui, que, se não me engano, o título é O que estudar quando você não sabe o que estudar. Porque a gente fala sobre isso, sobre mudança de carreira e como é que você... Que perguntas são importantes você se fazer para você decidir para qual área das artes seria legal você seguir. Então, vou deixar indicado pra galera aqui, também vai estar o link na descrição. E pra gente encerrar esse podcast, a nossa conversinha, bate-bola, jogo rápido, de frente com Gabi. De frente com Gabi. Estudar com alguém pra te guiar é... a perfeição. É um sonho, né? Estudar sozinho é... desafiador. É uma tortura. Lucas, é isso, né? O céu e o inferno, não tem meio termo. Uma palavra pra definir grupos de estudo. Caos. Pode ser duas? Caos. Pode. Me chamem no Zap. Me convidem. Exatamente, me convidem. Disclaimer. Caos porque... Mas caos pode ser positivo ou negativo. É caos. Entendam como quiserem. Mas é bom. Mas eu gosto. É um caos do bem, assim. Exatamente. De 0 a 10, quanto ter uma rotina de estudos é algo necessário? Necessário é 10. Agora... Se eu consigo. Se eu consigo. Eu botaria uns 3,5. Eu vou dar um 4,5 aqui. 4,5, porra. 4,5. Vou ter que ver todos os Revodocs pra ver de onde vem essa sua resposta. É porque eu acho que, tipo, tem um lado mais orgânico da bagunça que pode te dar resultados melhores. Olha, isso dá um tema de podcast, hein? O que você saber o que funciona. Existe caos criativo? Com toda certeza. Dá uma googlada aí, Stefano Otoa, o cara é doido. Se você gostou dessa ideia de podcast, deixa aqui nos comentários pra gente ver se a gente grava nas próximas semanas. Um curso que você indica? Indico Introdução à Pintura Digital. Eu sou apaixonado por cor, então é isso. Eu indico todos os da Revo, mas não compra curso agora. Guarda a carteira, para de jogar dinheiro na tela. Sexta-feira. Pede o cartão pro papai, pra mamãe, pro vizinho. 11/11, galera, é 2day, todos os cursos da Revo com 50% de descontos, EAD, vai estar o pau torando lá, 24 horas de promoção. Boa, Lucas, excelente gancho. Obrigado. E uma última mensagem para os nossos ouvintes autodidatas. O conhecimento nunca vai embora. A dívida vai! Compra! Passa o cartão aí, nome do Serasa daqui a 5 anos caduca, cara. Tá tudo certo. O que é pegar o dinheiro emprestado com a agiota? Não vai dar nada, mano. Relaxa. Depois disso eu não tenho muito o que dizer, apenas que busque conhecimento. Busquem conhecimento. Eu acho que essa é a mensagem geral de todos os podcasts da Sala 1604. E assim a gente encerra, né? Mais um episódio. Obrigada, gente, pela conversa, pela participação. E aproveitem, né? Dia 11/11, a promo da Revo. Não esqueça. Pra começar a estudar arte digital, porque excelente oportunidade. Posso fazer só mais um disclaimer? Pode fazer um último disclaimer, vai. Compra, doidão! Tá esperando o quê?
A gente ia gravar um vídeo do Lucas só falando desse jeito, vai ser ótimo. Se todos os podcasts que a gente encerrar da sala 1604 com o Lucas for assim, as pessoas vão ouvir até o final. Nossa. O editor do podcast ele já deve estar com um fone assim, ó. Multa, né? É verdade. É isso, gente. Um beijo, até semana que vem. Beijo, galera. Programa editado por Doug Bezerra.